E se este apagão que aconteceu ontem fosse mais que uma falha técnica, fosse mais que uma falha de eletricidade? E se fosse uma parábola viva para nos despertar sobre o reino de Deus? Fica comigo até o final, que esse vídeo vai valer muito a pena. Olá, minha amada, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou Alicia de Carvalho e hoje eu venho ter assim uma conversa com vocês sobre esse acontecimento que nós tivemos, sobre o apagão, não é? Atualmente eu resido cá em Portugal, mas eu sou angolana. E eu acho que é um tema muito importante, por isso eu trago este conteúdo para vocês, para que juntas nós possamos refletir. Já quero aproveitar e dizer que não vai ser fácil gravar esse vídeo, porque eu estou aqui com o meu bebê de 10 meses. Ele acabou por completar 10 meses neste apagão. Sim, então pode ser que ele vai entrar aqui e eu vou ouvir alguma voz do bebê, tá bom? Já agora, não se esqueças de inscrever-te aqui no canal ou subscreveres aqui ao canal. Inscreve-te, tá bom? É gratuito, não se paga nada. E também deixa o teu like para o YouTube poder divulgar mais este vídeo, para que cheguem para mais mulheres e mais famílias, tá bom? E já agora, uma pergunta também que eu queria vos fazer. Qual foi o momento que você, ou seja, qual foi o momento de qualidade que você aproveitou com a pessoa que você ama? Este apagão veio me fazer refletir sobre muitas, mas muitas coisas. Então, eu quero abordar nesta conversa com vocês sobre o que eu aprendi neste apagão. E já agora, se estiveres a fazer alguma coisa, coloca os teus fones, vai ouvindo, porque é mesmo uma conversa assim entre amigas, tá bom? E se você tá deitada, põe-te confortável, beba assim uma água gelada, um sumo natural, ou um chazinho, se estiveres a sentir algum frio, ou até mesmo um leite fresco, tá bom? Então, não quero te deixar assim presa, só a assistir-me. É bom esse vídeo porque pode estar a ouvir. E eu creio que esta palavra vai fazer muita diferença na maneira como você vê a vida. O primeiro ponto que eu pude aprender sobre este apagão é sobre a comunhão que tivemos neste apagão. A comunhão no apagão. Quando a energia foi, eu não me apercebi, porque eu estava ao telemóvel e vi que a rede do Wi-Fi ou da internet desconectou e achei que fosse alguma falha. Por exemplo, às vezes falha, né, quando nós estamos numa ligação. Achei que fosse isso do outro lado. Mas voltei a ligar e simplesmente não dava. Aí eu tentei acender a lâmpada, não consegui. Vi que estávamos mesmo sem energia. Eu achei que fosse voltar durante uns 5 ou 3 minutos ia voltar, porque às vezes acontecem, porque devem estar a fazer alguma manutenção e eu não me apercebi e vi que acabaram por desligar a energia. Só que eu volto a ligar para minha amiga e ela também ouve que não tem energia. Daí eu achei um pouco estranho, né? E depois liguei para o meu esposo também a perguntar, será que a energia foi? Depois ele também liga para mim e depois ficamos assim, oh, mas se calhar vai voltar. Passou 1 hora, passou 2 horas e nada. E começamos a ver, eu ainda consegui ter acesso à internet e vi a falar sobre apagão na Espanha, apagão em Portugal, em algumas regiões, não é? E cá onde eu estou, também fui apanhada, né, de surpresa sobre este apagão. E foi algo assim muito inusitado, né, cá na Europa. Para quem não sabe, eu sou angolana. Já morei em Angola, especificamente em Luanda, e para mim não foi tipo algo muito assim surpreso, oh, não tem energia.
Porque em Angola eu já estive habituada, já fiquei sem energia em muitas situações, principalmente quando era mais nova, em casa da minha avó, quando ficávamos a brincar sem energia, tínhamos assim um momento de comunhão. E foi bom, porque quando muita gente ficou no escuro, quando muitos perceberam que ficaram tempo, muitos minutos, 30 minutos, uma hora sem energia, as pessoas começaram a sair, começaram a se relacionar, começaram a compartilhar, ou seja, elas começaram a entrar em comunhão. Assim que a eletricidade falhou, o silêncio tomou conta. As pessoas deixaram os seus ecrãs, deixaram os seus telemóveis, saíram para as ruas e procuraram saber o que é que se passava, não é? Ou seja, houve aquele momento de olhar para o outro. Houve esse momento de olhar, de ver o que é que se passa, de bater a porta do vizinho, perguntar se está tudo bem, bater a porta daquele. Muitas das vezes temos muitos mais velhos que vivem sozinhos para saber se está tudo bem. Existem pessoas mais velhas de idade, né? Que vivem sozinhas, então as pessoas foram bater a porta, perguntar se está tudo bem, porque há casas que nem sequer entra muita luz. Mas o mais caricato, o mais engraçado, apesar desse alarido todo, não é? Que a escuridão, estamos sem eletricidade. Eu sei que muitas pessoas ficaram com medo, obviamente, mas eu fiquei a refletir. Nós tivemos um dia de luz. Quando eu digo luz, é de sol. Estamos nesse momento na primavera e fez assim um sol mesmo, como se nós estivéssemos no verão. Foi algo que eu glorifiquei também a Deus, porque nós podíamos estar no inverno e mesmo se estivéssemos no inverno, eu também iria glorificar a Deus. Porque no momento de inverno nós temos que fechar as coisas para não entrar umidade, às vezes sentimos muito frio e aqui não aguenta o frio, né? E muitas casas não têm aquecedor, não conseguem se aconchegar, ou seja, ficarem quentinhos para não apanharem frio. E pela honra e glória do Senhor tivemos um sol, tivemos uma luz que iluminou as casas apesar da escuridão. E a comunhão foi bom porque vimos vizinhos, pessoas na rua saírem a preocuparem-se umas com as outras. Ou seja, vizinhos a compartilharem, sorrisos abertos, algo que já não se vê muito nos dias de hoje, porque nós estamos a pensar muito em nós, estamos muito materialistas também, e algo foi muito bom. A pergunta sobre esta reflexão, eu digo-te: qual foi a última vez que desligaste de propósito para te ligares de verdade às pessoas? Qual foi a última vez? Porque muitas das vezes nós estamos muito nos telefones, muito agarrados às redes sociais, e as redes sociais, eu digo sempre que de uma certa forma acabam por nos consumir. E este apagão só veio mais uma vez para nos despertar. E a outra sugestão que eu vos deixo é: experimenta esta semana um apagão voluntário de 30 minutos para o teu telemóvel. Vais te surpreender o que vai surgir. Porque neste apagão foi um momento de qualidade com a minha família. Tivemos assim um momento em que tivemos a lembrar em Angola, quando não havia energia, quando éramos criança, brincávamos na rua, ficavam assim todas as crianças do bairro a brincar, a conviver, metíamos cadeira e era tão gostoso. Eu fiquei assim a lembrar, era tão satisfatório de lembrar isso, e eu tive um tempo de qualidade mesmo, de verdade, com a minha família, sem precisar pegar no telefone, vem quem mandou notificação, essa notificação do WhatsApp, do Instagram, ou até mesmo do YouTube. Foi tão bom, ficamos a conviver e até tivemos um momento engraçado. O meu filho mais velho, ele não sabe o que é ficar sem energia. Ele começou a acender as lâmpadas e assim a reclamar, tipo: o que é que se passa? Não há eletricidade, né? E ficamos assim, filho, não há eletricidade. E foi tipo tão gratificante, tão gratificante. Eu gostei muito deste momento. Chupamos gelados ou comemos gelados, né? Ficamos aqui a conversar. Tivemos, graças a Deus, uma comida quentinha. Há muita gente que tem coisa elétrica em casa e ficou assim muito abalado, muito assustado, porque eu acho que de uma certa forma é normal as pessoas carregarem esse medo. Porque eu vou aqui confessar para vocês, começou a entrar um pensamento: mas será que vamos ficar sem energia? Será que... Ficou muitos será, mas naquele momento eu comecei também a interceder por algumas situações e acabei também por interceder
pelas nações, que Deus não permita, né, que passamos por algum sufoco sem nós estarmos prontos, né? Porque às vezes até nós estamos prontos. Se Jesus voltar, amém, estamos prontos, porque essa vida é passageira. Mas em termos de comida, mantimentos, tipo, não estávamos tipo 100% prontos, por exemplo, para aguentar 15 dias sem energia, né? O que comer, como é que estariam os supermercados, como é que seria? Para isso não estávamos prontos. E foi um momento que eu comecei a refletir que preciso de ter e preciso de ter uma reserva de alimentação. Assim, coisas enlatados, água. Por acaso nós consumimos água da torneira, água corrente, mas nós temos aqui algumas garrafas de água, às vezes por acaso se vê visita ou não, mas também preciso ver isso mesmo de reserva para qualquer urgência, tá bom? Eu coloco os meus planos, tudo eu consagro a Deus, eu deixo o dia da manhã a Deus, porque o dia da manhã só pertence a Deus. Quem sabia que isso ia acontecer? As pessoas falavam então, mas nós não sabíamos o momento exato. Por isso é bom que nós fiquemos prontos. E um dos pontos que eu também queria falar, agora que estamos a falar sobre comida, que eu queria falar era sobre o amor ao próximo. No meio da aflição, né? Eu vi muita gente, quando eu fui buscar o meu filho à escola, eu vi muita gente no supermercado, né? Eram filas enormes. E depois, mais tarde, também acabei por ver o noticiário e alguns relatos que algumas pessoas deram e falaram que as pessoas no supermercado só pensavam nelas mesmas. Elas não pensavam, não, vou tirar só apenas isso e deixar o resto para o próximo. É importante que... É nessas situações que nós conhecemos muitas das vezes o lado bom e o lado mau, não é, das pessoas, de pensarem só assim, em si mesmas. Nós devemos pensar no próximo. Nessas situações, vem filho, nessas situações nós precisamos de saber, não, tem alguém que também vai precisar. Apesar que eu preciso, também tem alguém que vai precisar. Então vou tirar para mim e deixar aquilo para o próximo. Às vezes nós queremos tirar com o ego, não, e se faltar X, se faltar Y. Também temos que pensar no próximo. Há quem acabou o estoque de leite, há quem tirou tudo por excesso e no final das contas não havia necessidade. Foi assim um despertar, uma aflição, né, que sofreu-se. Será que vai faltar? Será que não vai? E muitas pessoas nesse momento acabaram por ficar sem nada. Ou seja, só conseguiram pegar uma garrafinha d'água, iced tea. E as pessoas não pensaram no próximo. Imagina, você estás a levar 2 sacos de pães, deixa um, pelo menos para o outro levar, assim o outro fica sem nada. E é por aí. Então nós precisamos de ter o amor ao próximo. É nesse momento que nós temos que partilhar o lanche, que temos que partilhar as velas, que temos que partilhar com os outros, não é? Até se possível acolher quem precisa. Para esta semana, não é? Eu tenho aqui alguns apontamentos que fala na Bíblia, em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas um dos outros. Amém? Nós precisamos um dos outros, né? É até uma brincadeira que a minha irmã diz: até o chá precisa do açúcar para estar açucarado. Há casas que são todas elétricas e não conseguiram tomar algo quente, algo assim preparado. É aí que acaba por surgir o amor próprio, aquele avizinho que nós podemos acolher, aquele senhor de idade, porque às vezes tem medo do escuro e a casa dele não entra muita luz. É aí nesses momentos que nós devemos ver. Então, para isso, eu coloquei aqui um desafio para você, que é, esta semana, ajuda alguém de forma inesperada. Muitas das vezes nós queremos, filho, vem. Muitas das vezes nós queremos ajudar para ganhar algo em troca. Não. Ajuda de forma inesperada. Uma mensagem, um telefonema, não é? Eu apontei aqui um gesto, ser luz na escuridão de alguém. Nós não sabemos quem está nesse momento na escuridão, no apagão. Às vezes o apagão é uma dificuldade. Às vezes o apagão é uma dificuldade que nós estamos a passar e nós ficamos só a pensar em nós. Então é importante que nós vejamos isso. E um dos pontos que eu também refleti é que a vida é passageira. Sim,
O apagão, ele durou algumas horas, não é? E foi o tempo suficiente, ou até um dia, porque há pessoas que só tiveram luz no dia seguinte. E foi um tempo suficiente para lembrarmos que a vida é passageira. Que a vida é assim, é passageira. Aqui em Tiago 4,14, ele afirma: Vós não sabeis o que será amanhã. Somos como neblina. Nós não sabemos o dia da manhã. A nossa vida é passageira. Por isso nós devemos viver com responsabilidade. Nós devemos viver em comunhão. Nós devemos viver com amor ao próximo. Nós devemos viver e estar presente para realmente aquelas pessoas que nos amam, sobre as nossas famílias, e não deixar porque não, o trabalho, o X, não tenho que fazer muito dinheiro para X e não sei o quê. E deixamos essas coisas num estalar de dedos. Por isso precisamos de ver que a vida é passageira. Nada disso importa. Muitas das coisas vão passar. Então preocupa-te e vê o que é que você está a ver. O que é que você tem planeado? O que é que você tem feito da tua vida? Isso é importante nós refletirmos. Será que o teu medo, as tuas ansiedades, a tua segurança, onde é que você está a colocar a tua segurança? A quem você dedica o teu dia do amanhã? A quem você dá as tuas colheitas? O dia da manhã pertence a Deus. E um exercício prático que eu tenho aqui para vocês, não só para vocês, para todos nós, porque eu também estou incluída nisso. Então, o exercício que eu tenho aqui para nós é: pega num papel e anota as tuas principais certezas, por exemplo, financeiras, emocionais, relacionais, e pergunta-te: e se me faltasse amanhã, onde está a minha confiança? E se te faltasse as finanças? E se te faltasse o emocional? E se te faltasse as relações? Onde é que estaria a tua confiança? Aponta. Para mim, a minha confiança está em Deus, porque eu descansei o meu coração depois que eu orei. Porque a palavra do Senhor diz que não irá nos faltar nem o que comer, nem o que beber. Que Deus, Ele sempre vai prover, Ele proverá. Ele é um Deus de provisão. Eu quero te dar uma chamada de atenção. Substitui as tuas incertezas para um alicerce firme que é Cristo. E outro ponto que me intrigou muito foi a vigilância espiritual. Será que nós estamos vigilantes com a nossa vida espiritual? Como é que está a nossa vida espiritual? E se ele chegasse hoje, se Jesus chegasse ontem naquele apagão que nós tivemos? Por isso eu trago aqui diz, Jesus falou da parábola das 10 virgens, em Mateus 25. 5 preparadas, 5 desprevenidas. Quando o noivo chegou, apenas as sábias entraram. O azeite representa a nossa intimidade com Ele. Qual é a intimidade que nós estamos a ter? Como é que está a nossa caminhada cristã? E eu não falo só isso para vocês, minhas amigas, eu também falo para mim. Nós precisamos de refletir, porque às vezes nós temos tantas tarefas que nos ocupam que nós acabamos de esquecer de meditar, de estar em comunhão. Estás a ver? Nada religioso, mas estar na intimidade com Deus, perguntar, ouvir a voz de Deus: Senhor, está tudo bem, Senhor, o que é que se passa, Senhor? Eu estou mal, Senhor, cuida do meu emocional, eu preciso de Ti, eu preciso ser fortalecida. É isso que nós precisamos. Será que eu tenho uma rotina diária de oração e palavra? Eu sei que muitas das vezes nós não temos, às vezes eu não tenho. Às vezes eu estou a lavar a louça e eu digo: são X horas, tenho que orar. Mas também está aí a louça. Depois o marido vem para almoçar. E depois ele também não pode sair sem almoçar. Então, quando eu estou a lavar a louça, eu também estou a meditar. Eu também estou a falar com Deus. Porque o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós não devemos substituir ou deixar Deus sempre em último. Sempre no resto. Fazer uma oração muito rasa de boa noite. Será que temos uma vida de oração ou só nos carregamos nas crises? Ou será que só nos carregamos naquilo que muitas das vezes não é prioridade? Por isso, esse é um ponto muito bom que nós precisamos de fazer em nós. E a sugestão de hábito que eu deixo é: estabeleça um horário fixo para um devocional, para ter pelo menos uma intimidade com Deus. O dia tem 24 horas e é para
todos. Não estou a dizer que nós devemos nos copiar, mas devemos nos encaixar dentro das tuas possibilidades, das tuas condições. Tenha um tempo para Deus, mas um tempo de qualidade. Não é sobre orar muito, é sobre qualidade, tempo de qualidade. Então eu deixo aqui uma sugestão que é estabeleça um horário fixo para um devocional, um momento com Deus, mesmo que sejam 10 minutos ao acordar, 1 hora, e tudo que nós fizemos cria um hábito. Então tenha hábito sobre isso. E o outro ponto também que eu quero abordar é sobre tempo de qualidade, né? Eu falei no princípio sobre o tempo de qualidade. Eu falei no princípio que, apesar do apagão que nós tivemos um sol. Pela graça do Senhor, Ele nos deu aquela luz natural. Tivemos a luz do mundo que é Cristo. Tivemos momentos de qualidade com os nossos filhos. Tivemos momento para perguntar como é que está a situação com fulano, nos importarmos, né? Tivemos um momento que não foi aquele momento que nós estamos assim, né? No telefone e tudo mais, mas também estamos a nos preocupar. Estamos com os nossos filhos, conversar olho no olho. E isso foi muito bom, foi muito gratificante. E para isso eu quero... Tem aqui uma palavra, né, em João 8,12, que fala: eu sou a luz do mundo. Deus é a luz do mundo. E eu fiquei muito impactada, pelo fato do apagão estar, mas nós temos essa luz natural. É que Deus Deus, eu digo assim, Deus, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Porque se nós estivéssemos no inverno, se nós estivéssemos não sei, se estivesse a chover, será que não teria mais tempo demorado para resolver essa situação da eletricidade? Será que se estivesse a chover bastante, muito, muito, com granizo, sei lá, não estaria mais complicado para resolver essa situação da energia? Então devemos glorificar a Deus, dar graça. E eu sou muito grata porque Deus esteve conosco em todo momento nessa situação, apesar das aflições. E para esse momento eu quero dizer assim o seguinte: marca um dia por mês como dia solar, tá a ver? Desliga tudo e viva a luz natural. Exatamente. Você está vendo aquele dia bonito? Aqui tem a mania, aqui, por exemplo, alguns estrangeiros têm a mania de dizer: o português ou o estrangeiro não pode ver o sol que já quer sair. Vamos também tirar esse dia solar. Vamos ter tempo de qualidade, levar os nossos filhos a ter contato com a natureza. Eu vi que é muito importante. Às vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto, no nosso lugarzinho, na nossa casa, com a televisão ligada, a comida e assim está tudo bem. Não, vamos sair. Vamos ter o dia solar. Vamos ter ligação com a natureza, com aquele sol mesmo que está a fazer. Não, vamos aproveitar. Porque eu vi que isto foi muito, mas muito importante. Ter tempo de qualidade. Eu brinquei com os meus filhos, conversei muito com meu marido, tivemos conversas de olho no olho, falamos de coisas, tivemos momentos que ficamos a lembrar como é que foi em Angola e foi muito gratificante. Vamos aprofundar ainda mais sobre essa questão, sobre o apagão, não é? Primeiro ponto, qual é a tua fonte de energia? Em quem confias quando estás às escuras? Em Salmos 62:1, ele fala sobre só em Deus a minha alma tem descanso. É só em Deus. Você pode procurar muitas coisas, mas é só em Deus que a nossa alma tem descanso. E o segundo ponto é sobre o óleo espiritual. O azeite é a prática de comunhão. Em João 15:7 fala sobre isso. Diz assim: não fiqueis à espera da crise para orar, cultiva a comunhão diária. E o terceiro ponto, ele fala sobre arrependimento urgente. Nós precisamos nos arrepender. Os Hebreus, no capítulo 3, versículo 15, assim diz a palavra: hoje, se ouvirdes a sua voz, não adies voltar ao coração de Deus. Não adiantas adiar, não adies. E o quarto ponto fala sobre o testemunho nas trevas. Em Mateus 5,14 fala: vós sois a luz do mundo. Sê vela acesa para quem vive em meio à solidão. Nós precisamos de ser vela acesa para quem vive a meio à solidão.
Qual destes pontos falou mais ao teu coração? Escreva aí nos comentários. Minha amada, este apagão foi mais que cortes nos fios, foi mais que uma falha técnica. Este apagão é Deus a nos convidar para termos mais comunhão com Ele. Foi um convite de Deus para reacender o que realmente importa. Amém? Comunhão, amor ao próximo, vigilância, vida eterna, luz de Cristo. Que cada um destes ensinamentos se torne prática no teu dia a dia. Amém? E esse vídeo vai ficar por aqui. O meu bebezinho já está a ficar com sono. Desculpa qualquer incômodo, mas eu queria mesmo que esse vídeo tivesse qualidade, para quem estivesse a ver também encontrasse uma boa qualidade, ou quem estivesse a ouvir e quem estivesse a ouvir também. Não foi fácil gravar com o pequenino, mas agora ele já acabou por descansar. Então o vídeo vai ficar por aqui. Que Deus vos abençoe muito. Que este apagão possa refletir aos vossos corações que a vida é um sopro. Um beijo, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Não se esqueças de subscrever o canal, deixa um like para o YouTube divulgar para outras pessoas e ver que esse conteúdo é relevante. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau.